Olá, eu sou Patrícia Santana, presidente da Amatra 12, a Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, Santa Catarina, e juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages. A Amatra 12, neste ano de 2022, comemora 40 anos. E para celebrar o seu 40º aniversário, estamos realizando este vídeo, em que apresentaremos as audiências telepresenciais e as sessões telepresenciais, que tivemos a necessidade de fazer após o início da pandemia, como uma forma de garantir o livre acesso à justiça e a duração razoável do processo. Precisamos de muita união, superação e comprometimento para termos o que temos hoje em matéria de audiências e sessões telepresenciais. Magistrados e magistradas do trabalho, neste vídeo, apresentarão a vocês o que precisaram fazer para que pudéssemos ter o modelo que temos hoje das audiências e sessões telepresenciais. Tudo isso foi necessário e hoje nos orgulhamos do nosso trabalho. Portanto, este vídeo, que é em comemoração aos 40 anos da Amatra 12, porque é só o começo. Vamos lá! A Amatra, Associação dos Magistrados do Trabalho. Aqui em Santa Catarina, ela nasceu em 1982 e lá se vão 40 anos. 40 anos de história marcados por vários perfis diferentes. Os presidentes aventureiros foram o Cheidide, Humberto Rufino, o José Fernandes Rufino. A sequência de atores importantes traz o Dr. Ledra, a doutora Águida, o Gilmar Cavalieri, o Dr. Gerson Tabuada. Tivemos ainda o Dr. Grácio Petroni, a doutora Marta Febre, o Roveda, o Ricardo Diniz, o Carlos Alberto, o Kilzer várias vezes, o Dr. Irno, a Andréia House e, por último, a Patrícia Santana. Eu venho falar aqui da Amatra, a nossa Associação de Magistrados do Trabalho da 12ª Região, que esse ano completa 40 anos. E eu não poderia deixar de falar da nossa Escola da Magistratura, que é uma da parte integrante da Amatra. Ela foi criada em 1997 e teve a primeira turma com aulas dadas no Tribunal Regional do Trabalho, porque na época não tínhamos uma sede própria. Com muita satisfação que eu recebi o convite da Amatra para falar um pouco da superação dos magistrados, e acho que aqui nós estamos falando primeiramente de uma superação como seres humanos em relação a esse quadro de pandemia que nós vivemos, que emocionalmente nos desgastou muito, pelas preocupações, pelo medo, pelo confinamento. Sou Maria Beatriz Gubert, juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis, e hoje passo aqui para saudar a nossa associação dos magistrados da 12ª Região, a nossa querida Amatra 12, pelos seus 40 anos. Meu nome é Rogério Dias Barbosa, sou juiz de trabalho em Jaraguá do Sul e desde março de 2020 realizo audiências por videoconferência. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de relatar um pouquinho aqui para vocês a minha experiência com as audiências telepresenciais durante a pandemia. Eu sou Andréia House, sou juíza do trabalho em Santa Catarina, lotada atualmente na 3ª Vara do Trabalho de Lages e estou na carreira desde 1999, há quase 22 anos. Ao longo desse tempo, sempre associada da Amatra 12, que é a Associação dos Juízes do Trabalho do TRT 12, aonde a nossa associação sempre esteve presente, fosse na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nas nossas confraternizações e na parte acadêmica. A Amatra 12, ela é completa nas nossas vidas, juízes e juízas do trabalho do TRT 12. Foi logo no início da pandemia, já na segunda quinzena de março de 2020, nós não tínhamos noção pelo que passaríamos nos próximos 2 anos, mas tínhamos consciência de que a presença física se tornaria cada vez mais restrita e que as audiências presenciais não seriam mais possíveis. Olá a todos! Hoje eu estou aqui com uma missão muito especial, que é comemorar os 40 anos da Amatra 12. E para isso eu preciso lembrar um pouquinho o que aconteceu nesses últimos anos, principalmente, né, onde estava todo mundo um pouco perdido, e a gente já está falando aqui
na rabeta do foguete, que foi a Covid-19, mas é interessante a gente lembrar que a própria união, não apenas dos associados, mas de todos os colegas aqui da 12ª região, em continuar com a prestação jurisdicional. Afinal, a Justiça do Trabalho não parou em momento algum, apesar de toda a loucura pela qual a gente estava passando. E isso hoje se reflete, inclusive, na nossa produtividade. Após, se eu não me engano, 30, 45 dias, estávamos todos preocupados sobre como poderíamos manter a prestação jurisdicional no período de pandemia. Meu nome é Renata Palkowski, eu sou juíza do trabalho no TRT da 12ª região. Hoje venho comentar brevemente sobre alguns aspectos experimentados durante o isolamento social decorrente do coronavírus em 2020 e que se estende até os dias atuais. Eu sou Adriana Camargo, eu sou juíza do trabalho em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Sou associada da Amatra 12, que este ano completa 40 anos. Eu estou no Poder Judiciário Trabalhista há mais de 2 décadas, e são muitas histórias. Meu nome é Ricardo Jan, eu sou juiz do trabalho substituto e estou aqui no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina desde o ano 2011. Nesse período tivemos diversas mudanças, né? Passamos de situações, ano 2015, dos processos físicos para os processos digitais, tivemos a questão da reforma trabalhista, as mudanças que daí decorreram, incorporação de cálculos, sentenças líquidas, peticionamento líquido, sentenças líquidas. Eu sou Érica, juíza do trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Lages, e hoje, em comemoração ao aniversário de 40 anos da Amatra 12, eu gostaria de lembrar o excelente trabalho desenvolvido pela Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina nos últimos anos, durante a pandemia. Sou Lisiane, juíza do trabalho, faço parte do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região e da Amatra 12. Meu nome é Rodrigo Goldschmidt, eu sou juiz do trabalho e membro da Amatra 12 e venho aqui dar um breve depoimento sobre o trabalho no período pandêmico. Olá, colegas, espero que todos estejam bem neste momento em que comemoramos os 40 anos da nossa Amatra, Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa Catarina. Eu sou Carlos Alberto Pereira de Castro, juiz do trabalho, ex-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 12ª região, nossa querida Amatra 12, em 2 mandatos. Meu nome é Sandra Santos, eu sou juíza do trabalho em Santa Catarina há 27 anos e exatamente em 15 de junho de 2020 eu gravei um vídeo conclamando a todos a participarem das audiências telepresenciais que foram introduzidas por força da pandemia. Eu sou Andréa Pazzo, sou juíza do trabalho TRT de Santa Catarina e associada da Amatra 12. Em 2020, nós paramos. Todo mundo parou, mas não podíamos ficar parados muito tempo, não quando o jurisdicionado e a sociedade mais precisavam da prestação jurisdicional. Eu sou Luiz Fernando Silva de Carvalho, juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e associado à Amatra 12. Sou Miriam Maria D'Agostini, juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de São José. Nossa bela e Santa Catarina é identificada no âmbito da Justiça do Trabalho como 12ª região. Eu também sou associada da Amatra 12, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12ª região. Venho aqui dar meu testemunho da importância da Amatra 12 para a consolidação das audiências telepresenciais do nosso tribunal nos difíceis tempos que vivemos. No início foi aquele estranhamento e com o passar do tempo, a adaptação até chegarmos ao momento em que todos nós, partes, procuradores, Ministério Público e juízes, vimos que ela tornou mais excessivo e humano o judiciário, apesar de todos os cabos e telas que nos medeiam. Nesse momento de festa, é importante fazer um pequeno resgate dos últimos anos, destacando que a nossa associação caminhou ao lado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região em relação às audiências telepresenciais, facilitando imediatamente a continuidade da prestação jurisdicional em tempo de pandemia.
Parabéns, Amatra! Dizem que a vida começa aos 40. E agora que a Amatra 12 completa 40 anos, a magistratura trabalhista catarinense ingressa numa nova fase de prestação jurisdicional. Uma fase desapegada da territorialidade, uma fase que transcende os espaços e limites de prédios e vai alcançar todas as pessoas em qualquer lugar que elas estejam. No seu caminhar, a associação passou por diversas mãos talentosas. E embora nós possamos dizer que cada um tem o seu jeito, a sua forma de trabalhar em prol da magistratura, uma coisa é certa: todos deram o seu melhor e fizeram da forma como acreditaram. Todos imbuídos do ideal de nos representar. E eu, Zelaide, conheci a Amatra em 2001, quando eu fui aluna da primeira turma do nível de pós-graduação da Amatra. E a Amatra já é tradicional no mercado e os cursos são dados aqui na nossa sede e oferece cursos em várias cidades do interior, citando Joinville, Itajaí, Blumenau, Chapecó e Criciúma. Ao longo desses 22 anos, iniciei trabalhando em processos físicos. Passados alguns anos, surgiu o PJE. E agora, com a pandemia, por conta da necessidade do isolamento social, com a pandemia da Covid-19. Nesses meus 28 anos de magistratura, sou testemunha das diversas lutas da Amatra 12, seja na defesa das prerrogativas dos seus associados, seja na defesa das instituições democráticas que compõem o país. Eu tinha a doce ilusão de que poderíamos ficar distantes a 1,5 metro e estaria tudo ok. Quando subi as escadas para realizar as audiências na primeira vara do trabalho de Lages e pude perceber, pelo número de pessoas que aguardavam lá, que isso não seria possível. Nós tivemos que mudar a nossa atuação pessoal e tivemos que mudar fundamentalmente a nossa atuação como magistrados. Essa foi a forma que encontramos para dar continuidade à prestação dos serviços jurisdicionais, trazendo o menor prejuízo possível à população, já tão afetada pelos efeitos da pandemia da Covid-19. No início de tudo isso, eu estava na querida Rio do Sul. E foi realmente um desafio nós iniciarmos na primeira vara do trabalho de Rio do Sul as audiências telepresenciais, mas a gente agiu rápido, a minha equipe muito eficiente, meu diretor de secretaria muito colaborativo e os advogados de Rio do Sul também, sempre dispostos a ajudar, a encontrar formas da gente agilizar os processos e seguir o nosso trabalho. E no meu entender, aí eu falo realmente do meu ponto de vista, as audiências telepresenciais que vieram para ficar, elas trouxeram muitos benefícios, não apenas aos jurisdicionados, mas todos os atores judiciais, inclusive advogados, principalmente testemunhas e também, e por que não, aos magistrados, né? A Justiça do Trabalho de Santa Catarina, nesse aspecto, foi muito pioneira. A atuação muito rápida da Corregedoria na época permitiu que começássemos as conversações e formamos um grupo de colegas para debater o assunto e rapidamente conseguimos formatar um modelo de prestação jurisdicional que permitiu dar vazão aos processos, mesmo naquele período que ninguém sabia o que podia acontecer. Em que pese atualmente estejamos em fases aí de retomadas dos trabalhos presenciais, o fato é que a utilização das audiências virtuais, de outras formas de contato com as partes realizadas de maneira virtual, possibilitou que a Justiça do Trabalho permanecesse realizando de forma primordial a sua prestação jurisdicional. Mas a história mais impactante teve início há 2 anos atrás, com a pandemia da Covid-19. Era algo inédito, trouxe muitas incertezas, insegurança, medos. E recentemente tivemos a questão da pandemia, né? Nesse momento a prestação jurisdicional não parou. Continuamos prestando os trabalhos e tivemos que nos remodelar com a realização das audiências telepresenciais. Uma situação que tem causado, num primeiro momento, um certo desconforto aos atores processuais,
mas no conjunto conseguimos fazer com que tais audiências sejam uma prática muito boa e desejada por todos, tanto por juízes, procuradores, advogados, partes e inclusive testemunhas, o que tem facilitado em grande parte o trabalho. A Matra 12 não poupou esforços em auxiliar juízes, advogados, servidores e até a sociedade em geral, realizando lives no Instagram, ministrando cursos de ordem técnica, auxiliando na capacitação de todos para esse novo modelo de trabalho, que é o trabalho remoto e as audiências telepresenciais. Em março de 2020, por força da pandemia decorrente da Covid-19, tivemos de nos isolar e fechar as portas das nossas edificações. Foram dias desafiadores, dias de incerteza, mas o nosso tribunal, com bastante agilidade, providenciou mecanismos tecnológicos e plataformas específicas com as quais nós podemos continuar a prestação jurisdicional e com bastante qualidade, fazendo audiências normalmente, praticando atos de comunicação processual e tocando os processos de execução, inclusive com expropriação de bens. Estou aqui como ex-corregedor, corregedor que esteve à frente da corregedoria durante o período em que se iniciou a pandemia e que teve que enfrentar, com a colaboração da Matra, com a colaboração de todos os juízes de primeiro grau, no enfrentamento do caos que se tornou em função da pandemia que nos pegou a todos de surpresa. Falar dos 40 anos dessa nossa entidade é uma alegria muito grande, porque grande parte desse período eu estive intimamente ligado ao movimento associativo e à luta que tivemos todos nós, magistrados do trabalho da 12ª Região, pela maior amplitude da proteção do trabalhador, o acesso à justiça, ou seja, por uma justiça do trabalho melhor, e também pela promoção do ensino na carreira da magistratura, no nosso curso de preparação à magistratura do trabalho, em nível de pós-graduação, que já formou tantos e tantos especialistas em direito do trabalho e processual do trabalho. Decorridos 2 anos desde a data dessa alteração, que gerou, num primeiro momento, muitas dúvidas e preocupações por parte de toda a comunidade jurídica, penso que o resultado de todo o esforço empreendido é imenso. Em março de 2020, a Justiça do Trabalho teve que fechar suas portas para cumprir a necessidade de distanciamento social imposta pela Covid-19. Então, nós aceleramos e antecipamos algo que provavelmente levaria uns 5, 6 anos até ter tanta eficácia, as audiências telepresenciais. Eu confesso que não fui das mais entusiasmadas no início, lidei mais na linha é o que tem para hoje. Eu tinha as mesmas preocupações que a maioria, o fato da comunicação entre as partes, problemas relacionados à acessibilidade, a falta de olhos nos olhos, de observação dos movimentos do corpo. Com o tempo, eu mudei. Eu fui me adaptando, foi muito desafiador, mas, assim como também a maioria das pessoas, eu fui entendendo que essa era a melhor maneira de nós continuarmos com as nossas atividades e pudemos permitir que as pessoas pudessem ter o seu dia na Justiça do Trabalho com bastante tranquilidade. Em março de 2020, por conta da pandemia, a Justiça do Trabalho teve que fechar as suas portas físicas, ou seja, as portas de acesso às instalações. Não obstante, todos os juízes e servidores continuaram trabalhando para que a Justiça do Trabalho não parasse e para que os processos continuassem seguindo seu curso com o menor prejuízo possível. Tudo isso foi possível com o apoio técnico e jurídico do nosso TRT e da união de todos os juízes, servindo a associação como aglutinadora das ideias, dúvidas e soluções que surgiram o tempo todo, demonstrando que, antes de mais nada, a associação existe para amparar a todos nós, juízes do trabalho de Santa Catarina. Isso significa superação em momentos de crise
e a Matra não cansou de atuar nesse sentido. Uma fase de prestação jurisdicional digital, moderna, nômade, atual, telepresencial. E esse é o desafio do nosso tempo, é o desafio da nossa contemporaneidade. E a Amatra seguiu, enfrentando percalços, ganhando e perdendo batalhas, foi amadurecendo como pura expressão do coletivo. E essa maturidade, da qual muitos foram testemunhas, se consagrou no momento em que mais precisamos da união de todos. Passamos por uma pandemia, iniciamos um projeto em conjunto com a administração do tribunal e, sim, implantamos as audiências por videoconferência, mesmo contra muitas vozes que se levantaram e que nos confrontaram. Além desses cursos, a Matra também oferece alguns cursos de curta duração para aperfeiçoamento de advogados e operadores do direito. Como exemplo, foram os cursos dados na época da reforma trabalhista e atualmente estudando cursos como de cálculo trabalhista, petição inicial e outros temas. No Fórum Trabalhista de Lages, circulavam, em média, 400 a 450 pessoas por dia. Foram os cálculos que nós fizemos um pouco antes do início da pandemia. E não seria possível. Então, cada um foi para sua casa, cada um começou a trabalhar nos processos de forma remota, mais vinculados à execução. Mas precisávamos, sim, fazer audiências. Foram momentos difíceis, nós não estávamos preparados psicologicamente para nenhuma das duas situações. E na segunda, nós temos a questão tecnológica, que no início foi bastante dificultosa e mudou a nossa forma de interação. Parabéns à Matra 12 por esse relevante papel que se tornou ainda mais intenso com a chegada da pandemia do coronavírus. As audiências por videoconferência se mostraram econômicas, rápidas e bastante seguras para as partes, advogados e demais participantes do processo. Começamos de uma forma muito tímida, fazendo apenas audiências de tentativa de conciliação. E isso já foi no mês de abril, nos meses de abril e maio. E à medida que a gente viu que isso era possível, a gente foi retomando as audiências de instrução também. Nós também passamos a trabalhar com audiências telepresenciais e com a gravação de audiências. E nesse aspecto, a Matra 12 deu total apoio às juízas e aos juízes do trabalho de Santa Catarina, trabalhou em parceria junto à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, sempre para prestarmos um atendimento ao cidadão e ao jurisdicionado de forma excelente. Hoje, nós nos sentimos, de novo, falo por mim, eu me sinto muito mais calma, muito mais tranquila de estar participando das audiências telepresenciais. Nós conseguimos atingir os nossos objetivos atendendo a todas as demandas dos jurisdicionados com bastante tranquilidade, com bastante eficiência e sem ter que falarmos em deslocamentos, em despesas, em gastos desnecessários. Santa Catarina, na época, se tornou referência nacional. Me recordo de ter falado com colegas de vários e vários estados, até colegas de outras áreas, outras jurisdições entravam em contato perguntando o que podia ser feito, como se fazer. E foi um período duro, difícil, mas que demonstrou que as pessoas com união têm força para superar qualquer obstáculo. E um ponto importante que eu gostaria de destacar dessa fase foi uma percepção que eu tive analisando a postura das partes, dos advogados, dos magistrados, dos servidores, enfim, daqueles que participavam da audiência de formato virtual, que tinham ali, de alguma maneira, algo que os igualava, que estava relacionado à vulnerabilidade em face da tecnologia, em face das conexões com a internet, que poderia falhar para qualquer um a qualquer momento. Em março de 2020, quando iniciou a suspensão de prazo, não fazíamos ideia de que duraria tanto tempo. Continuamos a trabalhar através do processo judicial eletrônico. Mas e as audiências, tão importantes na Justiça do Trabalho?
Em maio de 2020, iniciamos a realização das audiências de modo telepresencial. Uma novidade muito grande. Nós também não conhecíamos e ofereceu dificuldades. É claro, temos algumas dificuldades operacionais que estão sendo superadas gradativamente. A Matra 12 ainda prestou um auxílio de ordem pessoal, até mesmo emocional, nos auxiliando nessa adaptação, nessa mudança de hábitos, de rotina e até durante os problemas da Covid em si. A Justiça do Trabalho, no entanto, em nenhum momento parou. Continuamos despachando, sentenciando, liberando valores, tudo graças ao processo judicial eletrônico. Também uma experiência inédita por exercer esse trabalho no ambiente doméstico, no convívio com os nossos filhos, fazendo atividades escolares, administrando outras questões inerentes a esse período tão singular. Estou aqui, então, neste momento de comemoração, desejando que todos estejam bem e também para agradecer a grande colaboração que tive da Matra, da sua diretoria, por ocasião da diretoria anterior, da diretoria atual e também dos juízes que colaboraram grandemente para o enfrentamento da pandemia e realização das audiências telepresenciais. Eu me lembro que comecei fazendo as primeiras audiências em grupos de WhatsApp em que eu incluía as partes dos advogados e a gente fazia uma conferência no próprio WhatsApp. Depois nos aprimoramos, fizemos em outros meios. É uma entidade que, apesar dos 40 anos, é jovem, muito jovem, tem um longo caminho ainda pela frente, grandes conquistas a serem realizadas e eu não tenho dúvida que prestará ainda mais serviços relevantes à sociedade do que já prestou nesses primeiros 40 anos. Nesse aprendizado, passei a analisar melhor os movimentos das pessoas também no vídeo, o tom de voz, a movimentação. E assim eu também percebi que, como pode não dar certo no telepresencial, às vezes também não dá certo no presencial. A Justiça do Trabalho não parou. Realizamos milhares de audiências, conectando pessoas dos mais distantes e diversos lugares e solucionando outros milhares de processos. Foi um período de medo, de restrições e de dúvida, mas de uma certeza, a Justiça do Trabalho não podia parar. Como seguir com os processos se não podíamos nem receber os jurisdicionados em nossos prédios? Nós sabíamos o que tinha que ser feito, mas não sabíamos bem como fazer. Tínhamos a tecnologia, os nossos processos já estavam convertidos para o PJE, sabíamos até fazer audiência telepresencial no cumprimento das cartas precatórias, mas nada que se comparasse à necessidade de fazer audiências de instrução, audiências iniciais em grande quantidade, tudo por videoconferência. E isso foi possível porque a grande maioria dos processos já tramitava pelo meio eletrônico, de forma que conseguimos manter a produtividade de maneira muito satisfatória. Foram muitos despachos. Despachos são, digamos, decisões cotidianas que impulsionam o processo. Foram muitas sentenças, foram muitas liberações de valores por meio de alvarás, liberações de FGTS e muitas autorizações para saque, para habilitação ao seguro-desemprego. Recebemos muitos requerimentos de tutela antecipada de mérito em razão das várias despedidas sem justa causa e sem o pagamento das verbas rescisórias. O percurso não foi fácil, tivemos intercorrências e sempre que podíamos reafirmávamos a nossa posição de vanguarda e visão do futuro. Hoje, a união de todos trouxe o resultado da manutenção das audiências no formato escolhido pelo juiz, que é quem tem o poder-dever de zelar pelo andamento do processo, o que reafirma mais do que nunca as nossas prerrogativas. E agora, tenho certeza de que podemos fazer audiências e sessões telepresenciais, garantindo amplo acesso à justiça. Quem trabalhava em sala de audiência, fazer audiência, sabe muito mais cruciantemente essa questão, que a presença, a interação mudou. Para o Tribunal Regional do Trabalho, nós como desembargadores também houve uma mudança. Houve um distanciamento
seja dos colegas no trabalho, que é um trabalho de equipe, seja em relação às partes, aos advogados, enfim. Nesse sentido, a Matra faz a interlocução com a sociedade, com o aperfeiçoamento e quando nós transmitimos o nosso conhecimento jurídico para a sociedade e a nossa função social. Vivenciamos nesses últimos 2 anos o papel da Matra na divulgação da importância das audiências por videoconferência, esclarecendo a população e a comunidade trabalhista da sua segurança, dos seus benefícios. Fizemos lives, posts, a Matra teve um papel intenso nas redes sociais que a tornou destaque nacional e mostrou a todos que a magistratura trabalhista catarinense estava unida e trabalhando em prol da manutenção da justiça do trabalho nesse período tão delicado. Me recordo ainda do corregedor na época, o doutor Amarildo, participando de audiências as quais eu presidia para compreender o sistema, o modelo e poder replicar, conversar inclusive com outros colegas. O que demonstrava, assim, de fato, o interesse em que o modelo telepresencial fosse replicado em várias unidades, em vários estados, e assim foi feito, e com isso nos tornamos paradigmas. Não obrigamos ninguém a participar dessa modalidade de audiência de início, mas conclamamos que nos ajudassem a continuar a prestação jurisdicional. E tivemos muita ajuda. Juntos superamos as dificuldades e hoje, 2 anos depois, as partes que antes não podiam comparecer no Fórum Trabalhista para participar de suas audiências e tinham processos arquivados ou revelia decretada, hoje podem participar de qualquer lugar de onde estiverem. Testemunhas que antes precisavam ser ouvidas por cartas precatórias, hoje não precisam se deslocar, podem ser ouvidas também de onde estiverem. E nesse contexto todo, o trabalho coletivo desenvolvido pelos juízes, pelas juízas, pelo tribunal, pelos demais atores processuais. Mas era preciso retomar a realização das audiências. E assim o fizemos, a partir de maio e junho de 2020, utilizando as plataformas de videoconferência. De início, encontramos alguma resistência. Porém, com o tempo, fomos lapidando os procedimentos e ganhando a adesão e a confiança de todos. Passada a situação de emergência de saúde pública que nos obrigou ao isolamento, alguns me perguntam: doutora, podemos fazer a audiência por videoconferência? E eu respondo: o link para acesso à audiência por videoconferência está disponível, assim como as portas da nossa casa, o prédio da Vara do Trabalho, estão abertas para aqueles que não tiverem acesso às plataformas digitais. Que hoje são reconhecidas por todos os setores da sociedade civil que atuam na nossa área. OAB, ACAT, usuários externos de um modo geral, que reconhecem nas audiências telepresenciais uma grande evolução na prestação jurisdicional. As audiências são realizadas de casa, do escritório, de dentro do veículo, dentro e fora do estado e até fora do país. Minha experiência como magistrada há longos anos me permite concluir que o avanço foi excepcional. Nós tínhamos pessoas qualificadas e comprometidas com a missão institucional da Justiça do Trabalho. Então não esperamos por uma solução que viesse de fora. A atuação corajosa, criativa e responsável dos juízes e dos servidores do TRT de Santa Catarina foi fundamental para que criássemos uma nova forma de acesso ao Poder Judiciário. Trocamos ideias e experiências em grupos do WhatsApp, mensagens por e-mail, conversas por telefone e em eventos organizados pela Escola Judicial. Criamos soluções usando a tecnologia que já estava disponível. Hoje nós ainda temos alguns desafios pela frente e a acessibilidade de fato é o mais importante. E para isso nós temos a possibilidade de que partes e testemunhas que não tenham acesso aos meios digitais possam comparecer a uma unidade judiciária e prestar o seu depoimento. Porém, ainda precisávamos superar a ausência de audiências e ainda não poderíamos fazê-las presencialmente.
Foi com a união e esforço conjunto que começamos a fazer as audiências telepresenciais através das plataformas de videoconferências disponíveis na internet. E claro, encontramos dificuldades e encontramos resistências, todas naturais e esperadas, porque o novo, a princípio, sempre nos assusta. E nos assusta porque mexe na nossa zona de conforto. Mas foi com muita alegria que começamos a vencer os obstáculos. O dia a dia nos fortaleceu à medida que víamos a superação de cada pessoa envolvida, colaborando para que as audiências trabalhistas não parassem. As audiências telepresenciais, para além de impulsionar os processos, nos trouxe a oportunidade de testemunhar o quanto as pessoas são capazes de se superarem. Hoje, a decisão é nossa, porque nos fizemos fortes e nos permitimos olhar para frente. Não há dúvidas de que as divergências existem, são grandes e sempre existirão. Mas maior ainda deve ser a convicção de todos de que apenas concentrando forças em objetivo comum é que o atingiremos. Mas entendo, creio que nos saímos muito bem dentro de um grande desafio de produzir, não parar a prestação jurisdicional, haver continuidade na prestação jurisdicional e termos atingido bons resultados. Advogados não precisam sair dos seus escritórios para realizar as audiências. Hoje, são muitas as facilidades que as audiências telepresenciais nos trouxeram. Tanto que ouço muito o pedido para que possam exercer o direito de continuar realizando audiências de forma telepresencial. Hoje vemos que não há como retroceder. As audiências por videoconferência estão aí, são uma realidade e vieram para ficar. Que não nos esqueçamos da tecnologia, da inovação, mas não esqueçamos também do papel social que desempenha a Justiça do Trabalho no país e da humanidade que todos nós, usuários da tecnologia, devemos nos investir para lidar com o novo. O fato é que a audiência por videoconferência se mostrou um extraordinário meio de acesso à justiça. Pessoas que não estão na sede da jurisdição e que teriam custos significativos para exercício dos seus direitos de ação ou defesa podem fazê-lo sem esses custos. Confissões deixaram de ser aplicadas. Partes e testemunhas que estavam em locais distantes, no Brasil e até mesmo no exterior, foram ouvidas em um mesmo ato. Foi o nosso poder de superação e a nossa união que possibilitou trazermos e criarmos um novo modelo de audiências e sessões telepresenciais e um novo paradigma para a Justiça do Trabalho. Nós tivemos durante todo esse tempo e continuaremos tendo sempre a colaboração e o trabalho em parceria com as advogadas e os advogados para que nós possamos continuar sendo essa justiça célere e conhecida pela sua eficiência, rapidez e segurança na prestação jurisdicional. Foi muito importante o uso da tecnologia para preservar o acesso à justiça, o andamento do nosso trabalho. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos paz e bem. Juntos, superamos as dificuldades. Obrigada a todos que colaboraram para que isso acontecesse. E isso, na verdade, fortaleceu o sentimento de cooperação e também a tolerância com o outro. Para mim, isso foi um ganho primordial, uma forma da justiça se tornar ainda mais humanizada, em que pese por meio de uma tela. Então eu gostaria de deixar isso registrado, pois foi algo que me marcou bastante. É isso, muito obrigada, até! Nesse momento eu agradeço a paciência dos colegas e a participação de todos aqueles que de alguma maneira nos integraram as conversas e os debates para que esse modelo se pudesse ser criado, nacionalizado e inclusive nos colocado na vanguarda da realização de audiências telepresenciais no Brasil. Foi um tempo difícil, eu digo foi, mas nós ainda estamos passando, mas passará e eu acho que nós registramos um papel na sociedade de grande relevância. Agradeço a oportunidade.
Obviamente que no decorrer de sua brilhante história, a Matra 12 auxiliou, seja coletiva ou individualmente, grande parte dos seus associados em diversas situações que atentaram contra as nossas prerrogativas. E por isso mesmo, além dos parabéns, ela merece o nosso muito obrigado. Nesses 40 anos da nossa Amatra 12, é um momento de comemorar, festejar e parabenizar pelo incansável trabalho na defesa dos interesses da magistratura e da justiça do trabalho. Parabéns à Matra pelos seus 40 anos. Enfim, hoje eu só tenho a agradecer à Amatra 12 por todo o serviço prestado à Justiça do Trabalho de Santa Catarina e a parabenizar pelos seus 40 anos. Obrigada. Parabéns à Matra 12 por este importante papel. Sou muito orgulhosa de ser feliz associada da Matra 12 e que venham os próximos 40 anos. Então, eu acho que é um reflexo justamente dessa união e entendo também que as audiências telepresenciais vieram para ficar, é um caminho sem volta, é o caminho do progresso e isso se traduz, inclusive, na nossa calma e na nossa produtividade. Parabéns à Matra 12! Parabéns à Matra 12 pelo seu aniversário, parabéns às juízas e aos juízes do trabalho de Santa Catarina, parabéns a todos e todas nós. Muito obrigada. E é com muito orgulho que olho para trás e vejo como juntos construímos uma solução para um grande problema e dele saímos melhores. Obrigada. Orgulhamos muito, Patrícia, de te ter aí à frente da nossa associação na comemoração dos nossos 40 anos. Um beijo e sucesso para todos nós. Agradeço a todos a colaboração dessa inovação que teve no X-Trabalho e espero continuar com essa colaboração doravante, embora os efeitos da pandemia estejam cada vez menores. Então, mais uma vez, agradeço a todos que ombrearam conosco numa grande parceria no enfrentamento deste grande desafio e desejando à Matra que possa persistir por anos no bom êxito que vem desenvolvendo à frente da nossa representação da magistratura trabalhista catarinense. Obrigado a todos e fiquem bem. Me cabe agora apenas agradecer àqueles que se empenharam e que se empenham para que a Justiça do Trabalho se mantenha forte e atuante. Muito obrigada. A pandemia trouxe milhares de mortes, uma dor imensa e, com certeza, sequelas que ainda não temos conhecimento. Todavia, para a Justiça do Trabalho, sem dúvida alguma, trouxe um novo paradigma, que são as audiências e as sessões telepresenciais. Podemos, com economia e eficiência, garantir o amplo acesso à justiça. Comemoramos os 40 anos da Amatra 12 com essa afirmação. Muito obrigada.